É o penúltimo livro da Bíblia. Pai do Senhor, irmão Celso, que bom ver, irmã Fernanda. Sem óculos não enxergo. Irmãos, é notório que nós vivemos tempos difíceis. É notório que nós estamos vivendo talvez como nunca antes nós vimos na história o que nós temos passado hoje. Desde quando a igreja nasceu, o apóstolo Paulo, ele, em Atos capítulo 20, ele fala algo muito interessante. Ele despedindo dos irmãos, dos anciões da igreja de Éfeso, ele diz assim, Atos 20, 29, o apóstolo Paulo dizendo, ele fala assim, porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Então ele sabia que lobos entraria no meio da igreja e que não iria perdoar o rebanho. Essa palavra de Deus, Paulo, quando ele despedia da igreja de Éfeso, dos anciões, ele falou essa palavra. Quando nós lemos Pedro, todos os evangelhos, nós lemos esses homens, ele nos advertindo sobre o que nós iríamos enfrentar mais adiante. Eu sempre falo para os irmãos que uma coisa que nós sabemos é que o diabo não é burro, né? O diabo, ele não é um ser tapado, vamos dizer assim, desprovido de inteligência. A palavra burro é pesada, né? Um indivíduo desprovido de inteligência. Ele é um ser inteligente. Logicamente que a inteligência dele é usada para o mal. A inteligência dele tem sido muito útil para conduzir milhares e milhares de pessoas para o inferno. Milhares de pessoas indo para o inferno. Num primeiro momento, ele usou um artifício que logo ele percebeu que não era eficiente. Ele tentou combater a igreja utilizando a força. Você imaginou se nós, para servirmos a Jesus, se você estivesse aqui, você corresse o risco de ir para a cadeia, de ser preso, de ser torturado e condenado à morte? Talvez, provavelmente, nenhum de nós estaríamos aqui. Até uma reunião em uma casa, muitos não iriam. Muitos não teriam coragem jamais de falar que é cristão, diante da possibilidade da tua vida, ter a tua vida ceifada, diante de uma situação como essa. O diabo, ele tentou no primeiro momento usar essa estratégia para aniquilar, para destruir a igreja do Senhor. Mas ele não conseguiu. Porque ele matava um, surgiu 10. Matavam 10 crentes, surgia 100 homens fervorosos. Homens como o bispo Policarpo, que foi discípulo de João, que foi levado para a fogueira para a fogueira. E segundo os historiadores, quando ele se dirigia para a fogueira, ele ia louvando a Deus, irmão. Porque ele tinha uma convicção tão grande do que esperava do outro lado. Ele tinha essa convicção. Mas o diabo, que não é desprovido de inteligência, ele percebeu algo
que ele poderia aniquilar a igreja. Ele vai entrar na igreja de uma maneira sorrateira, de uma maneira sutil. E quando nós, irmãos, olhamos hoje, século 21, ano 2021, nós olhamos e qualquer irmão que lê a Bíblia, que tem conhecimento da palavra, irmão, sabe que algo está acontecendo. Que a igreja hoje, isso que nós chamamos de igreja, irmão, e é bom sempre nós enfatizarmos que igreja não é o templo, igreja são pessoas. A igreja do Senhor Jesus é formada por aqueles que verdadeiramente servem ao Senhor Jesus de toda a alma, de todo entendimento, que serve ao Senhor Jesus, que busca fazer a vontade dEle. Isso é a igreja do Senhor. Mas nós percebemos que Ele entrou na igreja, e não foi isso agora. No ano 300 antes de Cristo, Ele já estava presente. Seja quando Ele começa a tirar o foco de Jesus, porque é essa a ação de Satanás, tirar o foco da pessoa de Jesus. Ou seja, se um culto não tem Jesus como a pessoa principal, não é um culto a Deus. Se Jesus não é a pessoa a ser exaltada, a pessoa a ser engrandecida, não é a igreja do Senhor Jesus, não é um culto ao Senhor Jesus. Porque se nós olharmos determinados motivadores aí, eles produzem quase a mesma coisa que em muitos lugares nós assistimos, pessoas chorando, mas não precisa usar o nome de Jesus para isso, porque esses homens usam de artifícios onde mexe com a emoção das pessoas. Quando nós olhamos a igreja hoje, nós percebemos uma igreja inteiramente sincrética. O sincretismo religioso, irmão, ele é muito presente dentro da igreja, e eu estou dizendo dentro da igreja evangélica. Eu não estou me referindo ao romanismo que caiu lá no ano 350 depois de Cristo, que lá, 350 depois de Cristo, eles já adoravam deuses. Deuses eram adorados, deuses eram cultuados ali. Mas eu estou dizendo dessa igreja que nasceu, que sofreu uma reforma no ano de 1517, se não me engano, com a reforma protestante. E essa igreja que nasce confiando na palavra de Deus, crendo que a palavra de Deus era a única fonte de revelação, era a maneira como Deus falava. Essa igreja, ela começa bem, mas passam 500 anos mais ou menos, e a gente começa a perceber como que o sincretismo, ele é presente dentro da igreja. Essa carta que eu vou ler aqui, nós vamos estar falando sobre ela, de Judas, ele vai abordar alguns assuntos que é muito presente e são verdades para nossas vidas. Judas, eu vou ler a palavra. Judas é o único capítulo, a partir do versículo 1. Judas, esse Judas, ele é irmão de Jesus, tá? Irmão de Jesus, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus, Pai, e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e a caridade vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam inscritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo,
Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne e rejeitaram a dominação e vituperaram as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra eles, mas disse: o Senhor te repreenda. Este, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhece, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando a si mesmos sem temor. São nuvens sem águas, levados pelos ventos de uma para outra parte. São como árvore murcha, infrutífera, duas vezes mortas, desraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito. É uma carta dura, né? É uma carta, assim como as cartas que o Senhor Deus nos deu, deixou para nós, que é a base da nossa fé cristã. E uma coisa, irmãos, que nós temos que atentar muito nos dias de hoje. Teve um determinado pastor conhecido no Brasil, que, na minha opinião, se trata de um profano, porque o que esse homem fala, eu comentando com alguns irmãos aqui, eu não teria coragem de descrever o que ele fala, isso no altar. E esse homem, por último, ele diz que a Bíblia precisa sofrer uma atualização. Que a Bíblia precisa sofrer uma atualização. Isso é muito perigoso. E interessante que eu vendo outro irmão e nem com outro. Porque a Bíblia, ela é perfeita. Esse irmão, ele fazia uma referência, por exemplo, ao sábado. Porque ele dizia: olha, eu guardo o sábado. Mas no Velho Testamento, quem não guardava o sábado era morto, era apedrejado. Hoje não, hoje nós guardamos o sábado, mas quem não guarda não é apedrejado.
Mas esse irmão não é apedrejado, porque eles guardam relativamente conforme convém. Porque nós não vivemos mais segundo a lei, nós vivemos segundo a graça. E na graça, no Novo Testamento, em momento algum, manda eu guardar a lei. Eu não vivo segundo a lei, mas eu vivo segundo a graça, segundo os ensinamentos que estão no Novo Testamento. É aí que determina a minha vida. E se os irmãos guardam o sábado, mas guardam de uma outra maneira, eles estão equivocados. Porque se alguém quer viver segundo a lei, que viva segundo a lei. E viver segundo a lei diz que se um filho desobedece, desonra o pai, a lei manda que os pais apedrejem aquele filho até a morte. Então, se eu quero viver segundo a lei, que viva a lei. Mas que se um filho desobedecer, que você apedreje teu filho. Isso é a lei que manda, a lei de Moisés. Mas nós não vivemos segundo a lei, nós vivemos segundo a graça. Mas o que eu quero dizer para a igreja é que nós estamos vivendo em tempos onde se questionam, irmão, a questão da veracidade da palavra. Eu sempre digo para a igreja que se um irmão for comprar uma Bíblia, não compre qualquer Bíblia. A gente tem que atentar, qualquer editora, nós temos que atentar para a versão. Algumas versões, por exemplo, como a Almeida Revista e a Atualizada e Corrigida, essa minha aqui é a corrigida, é a versão mais antiga que tem. Foi traduzida, começou a ser traduzida no ano de 1600, por João Ferreira de Almeida, mas a tradução dela foi concluída no ano de 1800, e foi publicada após a correção. Mas as Bíblias de hoje, muitas vezes, a gente tem observado textos diferentes. Textos que mudam e que os irmãos dizem, não tem importância. Tem importância, porque muda completamente a essência do texto. Eu conversava com um pastor de Guiratinga, e ele falando que ele tinha comprado uma Bíblia nova, e eu falei, dê uma lida na tua Bíblia. Em Oséias capítulo 6, se eu não me engano, Oséias capítulo 6, e ele foi dar uma lida na Bíblia, eu falei, leia para mim, deixa eu ver se é o capítulo 6, capítulo 4, versículo 12, se você tiver com a tua Bíblia, veja se tua Bíblia está como a minha. Diz assim a palavra, o meu povo consulta a sua madeira, o Senhor Deus falando, o meu povo consulta a sua madeira. As pessoas fazem uma imagem de escultura e consultam a madeira, e a sua vara lhe responde. Por quê? A minha Bíblia diz que um espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Algumas versões, eles não têm esse nome espírito de luxúria. Nós sabemos que no mundo espiritual, irmãos, existe casta de demônios que atuam em áreas, em determinadas áreas. Por exemplo, tem demônios que atuam espírito de luxúria. Às vezes os irmãos acham que espírito de luxúria se refere a luxo, não tem nada a ver. Espíritos de luxúria são espíritos que atuam na área moral. E tem demônios que atuam nessa área da moralidade. Ou seja, existe castas de demônios, demônios que atuam em determinadas áreas. Mas em algumas versões ele tira, ele deixa de pronunciar, de falar a respeito desta casta de demônios que atuam, e fala simplesmente que a vara responde, mas não fala o que é que está por trás desses demônios, irmão. O que é que está agindo. Então nós temos que ter determinado cuidado com aquilo que tem sido pregado, com aquilo que tem sido falado, porque nós vivemos tempos difíceis, tempos de engano.
Quando o Senhor, o Espírito Santo, ele vai usar a vida de Judas, logicamente que Judas, esse Judas, irmão de Jesus, ele queria falar sobre a salvação, ele queria falar do plano de redenção, da maravilha que foi a escolha, quando Jesus, ele nos escolheu, quando nós andávamos cego, errante por esse mundo, sem vidas, mortos, e o Senhor Jesus, pela bondade dEle, pela misericórdia dEle, isso não é de nós, Ele nos alcançou, Ele nos escolheu. Eu sempre digo para a igreja, irmão, é impossível alguém ir a Jesus, se o Espírito Santo de Deus não o trouxer. Um homem sem o Espírito Santo de Deus, ele nunca vai reconhecer que Jesus é Deus. Ele nunca vai reconhecer. Ele nunca vai servir ao Senhor Jesus. É o Espírito Santo de Deus que faz a obra. Logicamente que Judas queria falar com a igreja a respeito desse assunto. Mas ele diz assim: mas tive por necessidade escrever-vos e exortar. A palavra exortar significa aconselhar a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A fé, ela foi dada, irmão. O homem não tem fé, o homem não se arrepende pela vontade dele, o homem não tem fé porque ele quer ter fé, e nós temos que ter algo em mente, que fé difere de acreditar. Nós temos que entender que fé não é pensamento positivo. Eu tenho um pensamento positivo, eu estou vendo que eu vou ganhar meu carro 0 km, isso não é fé. E a gente não pode confundir fé com pensamento positivo. A fé, ela provém do Espírito Santo de Deus. Por isso que eu digo para a igreja: feiticeiro tem fé? Não tem fé. O macumbeiro tem fé? O macumbeiro não tem fé. O idólatra tem fé? Não tem fé. Porque para ter fé tem que ter o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo leva o homem a ter fé. Somente o Espírito Santo leva o homem a crer em Jesus, a confiar inteiramente em Jesus. Por isso que a gente percebe transformação na vida do homem, mudança na vida do homem, porque o Espírito Santo de Deus começa a atuar. O Espírito Santo de Deus começa a nos mudar. Então ele está falando para nós batalharmos pela fé, batalharmos pela confiança que nós temos em Jesus, irmão. E nós, como igreja do Senhor, nós não podemos ser como as ondas do mar, que hoje está firme, amanhã esmurece. E nada, irmão, pode nos afastar do Senhor. Não é a enfermidade, não é porque eu estou doente, eu orei e não veio a cura, que eu vou deixar de servir ao Senhor. Deus, Ele não deixa de ser Deus porque não aconteceu um milagre na minha vida. Deus não deixa de ser Deus porque aquilo que eu orei e pedi ao Senhor não aconteceu na minha vida, irmão. Independente da circunstância, Deus é Deus. Independente da situação, Deus é Deus. E nós temos que servi-lo. Essa é a diferença. Essa é a diferença para aqueles irmãos do século I que eram devorados, que viam seus filhos, suas famílias serem devoradas por leões, e aqueles homens não negavam ao Senhor Jesus. Eles criam. Por quê? Porque havia o Espírito Santo de Deus. Então ele diz: olha, escrevo-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Aí ele diz assim: porque introduziram alguns que já antes estava escrito para este mesmo juízo, homens ímpios. Sabe o que é um homem ímpio, irmão? Um homem ímpio é um homem que não tem o Espírito Santo de Deus. Uma pessoa ímpia é uma pessoa que não crê em Jesus, uma pessoa que não vive a palavra do Senhor. Mas o que esses homens ímpios vão fazer?
A Bíblia diz que eles convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é dissolução, irmão? Dissolução é imoralidade, é orgia sexual. Eles diziam, sabe o que? Esses falsos mestres, que não tinha problema, que a pessoa, elas poderiam viver, ter determinadas práticas, elas poderiam agir de qualquer maneira, porque o que o Senhor queria era o coração das pessoas. A tua vida, irmão, a tua vida, o que você faz, Deus compreende você. Deus sabe das tuas lutas, Deus sabe que você é fraco. Não tem problema, você caiu, Deus vai te ajudar. Você caiu, Deus vai te levantar novamente. Deus passa a mão na tua cabeça, porque Deus sabe que você não consegue vencer. Esses homens pregavam isso. Eles transformavam a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, eles transformavam, eles negavam o Senhor quando eles pregavam isso. Irmãos, as pessoas muitas vezes, eles não pregam sobre pecado, não se prega sobre o inferno, não se prega sobre arrependimento, não se prega sobre novo nascimento. Agora tem uns irmãos que eu tenho um grupo que eu participo, os irmãos falam assim, será que vai chover? Aí ele já fala, vai chover sim, né? Vai chover sim, porque a palavra diz que tem poder. Poder tem em Jesus, irmão. Logicamente que um crente não vai ficar falando o que não convém, mas são esse tipo de coisas, onde se esquece de que a vida cristã, e eu vou mostrar da palavra para os irmãos compreenderem o que é a vida cristã, irmão, que não é de qualquer maneira. Esses homens pregavam exatamente isso, não tem problema, você peca, mas não tem problema, Deus quer o teu coração. Os irmãos já ouviram isso? Os irmãos já ouviram isso certamente. Mas aí ele diz no versículo 5, mas quero lembrar-vos, como quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então ele está avisando para essa igreja que acha que pode viver na prática do pecado, que pode viver no pecado, que Deus não liga para o pecado, porque Deus quer o coração do homem. Ele está dizendo para essa igreja, olha irmãos, eu quero dizer que Deus tirou um povo do Egito, um povo que foi escolhido por Deus, um povo que foi tirado do Egito, escolhido por Deus, mas um povo que pereceu no deserto, pereceram e morreram no deserto. Deus não poupou aquele povo. Eu sempre digo, eu sei que eu sou eleito, eu sei que vocês aqui são eleitos de Deus, porque ninguém vem ao Senhor se Deus não trouxer. Mas eu sei também, irmãos, que se eu não me esforçar, crer na palavra de Deus, muitas vezes está orando, buscando ao Senhor, suplicando a ajuda dEle, eu posso cair. Como diz em Hebreus capítulo 6, eu gosto desse texto. A Bíblia diz assim, porque é impossível, olha o texto, irmão, porque é impossível os que já foram uma vez iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participante do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucifica o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. Essa é a palavra de Deus. Então esses homens aqui, eles não creram,
Aí a gente fala, mas pastor, se ele foi escolhido por Deus, se Deus tirou eles do Egito, por que eles pereceram no deserto? Porque as nossas atitudes, a nossa convivência, a nossa conivência com o pecado, irmão, sabe o que ele produz? Nós afugentamos o Espírito Santo de Deus. É como pessoas, por exemplo, crentes que tentam na igreja e eles têm um hábito de xingar. Eles usam a palavra de baixo calão continuamente. Nós vamos afugentando a presença de Deus nas nossas vidas. Você não tem um hábito de xingar e você usa uma palavra de baixo calão, o Espírito Santo de Deus te incomoda, você sente aquele negócio. Oh Senhor, me perdoa por ter falado tal palavra. Me perdoa, Senhor. Mas aí no dia seguinte você fala de novo, você sente o Espírito Santo de Deus falar, não fala tal coisa. Mas você vai se deixando. Chega uma hora que você não vai sentir mais nada. Você não vai sentir mais nada, você faz aquilo já não te incomoda. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele sai. Mas pode isso, pastor? Pode. Olha 1 Samuel capítulo 16, para ver o que aconteceu com alguém que foi escolhido por Deus. 1 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. O Espírito Santo de Deus saiu, irmão. Ele sai, ele abandona. Por quê? Por causa da dureza do coração do homem. Por causa do pecado, o Espírito Santo de Deus saiu. E Judas está mostrando exatamente isso, desse povo que saiu do Egito. Mas ele também mostra uma outra situação, que está no versículo 6 de Judas. Ele vai falar, e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Ele cita primeiro o povo que saiu do Egito, ele faz uma referência agora aos anjos que se rebelaram contra Deus, juntamente com Satanás, e que o Senhor não poupou esses anjos também, irmão. E aqui uma coisa que eu sempre digo para a igreja: existe uma categoria de demônios, de espíritos malignos. Se os irmãos perguntarem por quê, eu não sei. Esses demônios são os únicos demônios que estão no inferno, são esses. Eu sempre digo para a igreja: quem comanda o inferno não é Satanás. Quem manda no inferno não é Satanás. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, no versículo 17, no versículo 18, diz assim, eu vou ler a partir do 17. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Quem tem a chave do inferno é o Senhor Jesus, irmão. Quem manda o homem para o inferno é o Senhor Jesus, não é o diabo. O diabo tem medo do inferno. Satanás não está no inferno, a grande parte dos demônios não estão no inferno. Mas existe uma categoria de demônios que eles estão presos no inferno. A Bíblia diz que mais deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Ou seja, até quando o Senhor Jesus voltar e Ele vier para julgar a todos nós iremos passar por esse julgamento. Quando desse julgamento, esses demônios serão tirados do inferno e eles serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, diz a palavra de Deus. Então esse negócio do diabo estar no inferno, isso não está na Bíblia. Essa categoria está, esses demônios aqui estão, mas eles estão
aprisionados, eles estão acorrentados. Pastor, mas quem é que está no inferno? Estão no inferno aqueles que não obedecem à palavra de Deus, aqueles que morreram sem Cristo Jesus, aqueles que morreram na prática do pecado. Esses estão no inferno, esses estão longe de Deus. Então Judas, ele mostra também que o Senhor não poupou, irmãos. Eram anjos de Deus, mas não foram poupados por Deus por causa da rebelião, quando tentaram se rebelar contra Deus. E ele também mostra a questão da cidade de Sodoma e Gomorra, que está no versículo 7 de Judas. Ele diz assim: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido, como aqueles e ido após outras carnes, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne e rejeitaram a dominação e vituperaram as autoridades. Então o que ele está mostrando é que Deus não poupou, que Deus não vai poupar se eu brincar de ser crente, que o Senhor não vai passar a mão na minha cabeça e falar: Eldinho, eu te entendo, eu sei que você não está resistindo. Não. O Senhor não poupou os anjos, o Senhor não poupou os moradores de Sodoma e Gomorra, e o Senhor não poupou o povo de Israel que havia saído do Egito, irmão. Mas os falsos profetas, esses que a Bíblia diz que introduziram na igreja, eles nunca vão te falar sobre pecado, porque eles não estão preocupados com a salvação da tua alma. Eles não estão preocupados que quando você morrer, se você vai morar com Jesus ou não. Eles não estão preocupados com isso. A Bíblia é clara. E aí ele diz algo mais interessante. Ele diz assim: olha, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Irmãos, esse texto aqui, eu vi um comentarista bíblico falando uma coisa interessante, porque tem textos na Bíblia que às vezes é difícil de interpretar. Às vezes é difícil a interpretação e nós temos que tomar cuidado. Eu não gosto desse tipo de coisa. A igreja A tem uma verdade, a igreja B tem uma verdade, a igreja C tem uma verdade, cada um tem uma verdade. Não, a Bíblia é uma mesma. Agora nós temos que ter o cuidado para que nós não venhamos querer ter uma verdade. A verdade é a palavra de Deus. Então nós temos que ter a palavra do Senhor. E tem textos que é difícil de compreensão. Aí um comentarista ele fala algo, o outro fala, mas ele deixa bem claro. Alguns comentaristas acham tal coisa. E com relação a esse texto, eu vi um comentarista bíblico falar uma coisa interessante. Que essa disputa se dava porque Satanás queria revelar aonde estava o corpo de Moisés. Ele queria revelar onde estava o corpo de Moisés para os israelitas. E o anjo do Senhor não permitiu. Por quê, pastor? Porque eu acredito, se o corpo de Moisés fosse revelado onde estivesse, talvez o povo estaria adorando até hoje o corpo de Moisés. Porque o ser humano ele tem uma inclinação para a idolatria. Veja quantas pessoas morreram. Veja como o romanismo serve, adora deuses, irmão. Adora homens que morreram. Faz imagem. Isso é próprio do homem. Nós evangélicos, nós não ficamos fora disso não. A gente vê pessoas idolatrando instituição, alegando que se não fizer parte de determinada denominação, não vai ser salvo. A gente ouve esse tipo de coisa, que não tem na palavra. Mas aqui o anjo, ele estava exatamente cuidando do povo, para que o povo não viesse adorar o corpo de Moisés. Mas o diabo queria mostrar onde estava o corpo de Moisés, segundo um comentarista bíblico.
Mas uma outra coisa interessante, quando na minha caminhada, no início da minha fé, eu era insensato. Às vezes a gente age ainda com insensatez, mas eu era muito, talvez, intrépido. E muitas vezes eu me lembro de ter desafiado o diabo. Eu te desafio, Satanás, pela minha ignorância. Mas Deus, pela bondade dEle, pela misericórdia dEle, o Senhor falou, eu vou guardar o Helder aqui. Porque quem sou eu para lançar palavras contra o diabo? Nós o repreendemos no nome de Jesus. No nome de Jesus nós repreendemos, porque o Senhor dá autoridade. Mas a palavra não manda eu amaldiçoar, a palavra não manda eu desafiar os demônios. O Senhor manda eu repreendê-los no nome de Jesus. Isso a palavra de Deus manda. No versículo 10: estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ele volta a falar dos falsos profetas. Ai deles, olha a palavra, irmão. Essa palavra ai, ela é uma palavra de advertência. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Eles citam 3 homens. Caim foi tomado pela inveja, porque o Senhor Deus aceitou a oferta que foi feita por Abel e recusou a oferta de Caim. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim? Porque Caim tinha uma vida em desacordo à vontade de Deus, conforme diz o texto bíblico. E o que aconteceu? Como ele tinha uma vida em desacordo com a palavra de Deus, a Bíblia diz que entrou no coração de Caim a inveja. E nós, irmãos, somos sujeitos a ter inveja. A gente é sujeito a ter inveja, mas é um sentimento maligno. Nós temos que repreender esse sentimento, porque não provém de Deus. A gente tem que repreender. Então ele cita Caim, ele cita Balaão. Balaão foi um homem que no princípio ele falava com Deus, ele tinha comunhão com Deus, mas ele foi levado, ele se corrompeu pelo dinheiro. E a gente observa hoje claramente que muita gente se tem corrompido pelo dinheiro. O dinheiro tem corrompido muitos homens, irmão. Por isso que as pessoas geralmente não gostam de pregar sobre pecado, sobre novo nascimento, sobre arrependimento, sobre céu, sobre vida após a morte, sobre salvação. As pessoas gostam daquela palavra: vira para o teu irmão, fala para ele, eu te amo. Aí eu te amo. Fala para o outro aqui, Deus é contigo, Deus é contigo. Mas será que Deus é com o indivíduo? Se vive no pecado, vive na prática do pecado. E o terceiro, ele fala de Corá. Corá, juntamente com Datã e Abirão, lá no Velho Testamento, eles se rebelaram contra Moisés. E os 3, juntamente com seus familiares, com 250 homens, eles morreram, porque Deus mandou juízo sobre esses homens, porque se rebelaram contra a autoridade de Moisés. Deus matou os 3, Datã, Corá e Abirão, e mais 250 homens. Deus os matou, irmão. Pastor, mas nós vivemos na graça. Vivemos na graça. Nós não vivemos na lei. Mas o Deus que operava lá na vida de Moisés é o mesmo Deus que opera hoje. Você sabe qual é a diferença hoje? A diferença é a pessoa de Jesus Cristo. Porque muitas vezes, pela minha atitude, às vezes alguma coisa que eu faço, talvez se fosse diante do Senhor hoje, o Senhor Deus poderia ceifar a minha vida. Mas hoje, pela graça, depois da morte de Jesus na cruz do Calvário, no nosso lugar, quando o Senhor Deus, eu cometo um erro, ou nós cometemos erro, e o Senhor Deus, Ele
poderia vir com a justiça dele sobre nossas vidas, irmão, o Senhor Jesus está ao lado do Pai intercedendo. Não, meu Pai, dê mais uma chance para o Helder. Eu sei a luta dele, ele tem esforçado, poupa ele, dê mais uma oportunidade. Essa é a diferença. No Velho Testamento, Jesus não estava intercedendo por nós, o Senhor Deus vinha com o juízo dele. Hoje o Senhor, Ele está intercedendo por nós, essa é a diferença. Mas o nosso Deus, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. E aí sabe o que a Bíblia chama esses homens, irmãos? Olha os adjetivos que a palavra usa para referir a esses homens. Manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. Esses homens, eles não estão preocupados com a salvação de ninguém. Eles não estão preocupados, eles se preocupam com o que você tem. Se você tem dinheiro, você pode estar vivendo no adultério. Eles não estão lixando, estão se importando. Você acha que eles vão falar para um irmão que é dizimista na igreja que tem um dízimo alto, que ele vai para o inferno se ele não deixar o adultério? Claro que não vai falar. Ele prefere que receber o dinheiro do que perder. Ele prefere continuar ganhando dinheiro e deixar aquele irmão para o inferno. Eles são nuvens sem água. Sabe o que é nuvem sem água? Só tem você olha aquela nuvem, não tem nada ali dentro. Aparência. Só tem aparência. Esses são o que a palavra começa a rotular esses homens. Levados pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas. Você sabe o que é 2 vezes mortas, irmãos? Esses homens. Porque esses homens um dia, todos nós um dia, nós éramos mortos. Nós estávamos mortos no pecado. O Senhor Jesus, pela bondade dele, Ele foi e nos tirou do pecado e nos deu vida, conforme diz Efésios capítulo 2, que Ele nos vivificou estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida. Esses homens tiveram vida, mas esses homens abandonaram o caminho e eles tornaram a morrer. Por isso que a Bíblia diz: 2 vezes mortas, desraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Eu vou dizer uma coisa para a igreja, eu sempre tenho dito isso aqui. Irmãos, eu ouço pessoas falarem assim: ah, pastor, eu vou viver minha vida, lá na frente eu me arrependo. Como se o arrependimento provesse do homem, como se o homem tivesse a capacidade de se arrepender. Não tem, você não tem, eu não tenho a capacidade de arrepender se não tiver o Espírito Santo de Deus na minha vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que convence. Por isso que nós nos arrependemos. Não é pela minha vontade. Eu não tenho condição da minha vontade eu reconhecer que eu sou um pecador. Somente o Espírito Santo convence o homem, irmão. Por isso que nós hoje temos um entendimento. Por isso que hoje nós não vivemos mais como nós vivíamos no passado. Porque nós cremos, porque o Espírito Santo de Deus habita nas nossas vidas. E Ele tem feito uma boa obra. A Bíblia diz em Filipenses 1,6 que aquele que começou a boa obra na minha vida, Ele é fiel e justo para concluir a boa obra. Mas nós temos que estar na presença do Senhor, nós temos que estar orando, nós temos que estar buscando a Deus, irmão, para que nós não venhamos perecer. No versículo 14, ele faz uma citação de Enoque, e deste profetizou também Enoque. E aqui é algo interessante também para os irmãos. Enoque, irmão, esse livro de Enoque é um livro apócrifo. Pastor, o que significa apócrifo? A palavra apócrifo significa oculto.
Esse livro, ele não faz parte da Bíblia, ele não faz parte dos livros sagrados. Mas pastor, se esse livro não faz parte da Bíblia Sagrada, por que ele está aqui? Por que Judas citou o livro de Enoque? Sabe por quê, irmão? Apesar desse livro não ser um livro inspirado por Deus, essa parte que foi colocada na Bíblia, a gente passa a receber esta parte do livro de Enoque como parte do livro sagrado. Ela se torna sagrada porque ela está na Bíblia, apesar de ser um trecho de um livro apócrifo. Então nós temos isso aqui como verdade. E ele diz assim, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre ele todos os ímpios, porque as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então o Senhor vem fazer juízo. Nós como igreja, nós vamos passar pelo tribunal, irmão. Eu falei ontem para os irmãos aqui, que nós vamos, olha o que estou dizendo. Israel é uma nação muito forte, em Israel, naquela região do Oriente Médio. Mas, pela situação que Israel vive hoje, eles vão sucumbir. Eles vão sucumbir diante dos inimigos. Sabe por quê? Porque aquele povo abandonou a Deus. O povo de Israel abandonou a Deus. Não é porque é israelita que é povo de Deus, não. Eles não servem a Deus, irmão. A maioria não serve a Deus. Eles estão fora do plano do Senhor. No versículo 16: estes são murmuradores, falando a respeito daqueles homens, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscência, vontade. Eles fazem a vontade deles, não tem limite. E cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Esses homens, irmão, jamais eles vão falar qualquer coisa, ainda que eles saibam que você está na prática do pecado, ele não vai falar nada para você, e de determinados púlpitos nunca vai se pregar a verdade. Por quê? Porque eles são admiradores, ele admira as pessoas por causa de interesse. Eles não estão preocupados com salvação de ninguém. Eles não estão preocupados com a palavra de Deus, irmão. Eles não estão preocupados com a salvação. Eles não ligam para ninguém. Eles estão preocupados com dinheiro, só com dinheiro, só com o bem-estar deles. Mas aí Judas, ele tem uma mensagem para nós. Mas vós, amados, ele se refere a nós, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez se fosse hoje, ele diria: olha, volte para a palavra, você precisa ler a Bíblia. Você precisa conhecer a palavra de Deus para não ser enganado. Teve um irmão que congregou conosco aqui durante muito tempo, não está mais aqui, não está morando mais em Cuiabá. Quando esse irmão chegou em Cuiabá, ele foi frequentar uma determinada denominação, isso relatando, aliás, o tio da esposa dele relatando, e chegou um determinado momento, ele levantou, chamou a esposa: vamos embora. Por quê? Porque começou a falar coisas que estavam em desacordo à palavra de Deus. Começou a falar coisas que não tinha na Bíblia. E os irmãos, nós como igreja, nós temos que conhecer a palavra, porque se eu não estiver falando alguma coisa de acordo com a palavra de Deus, eu não estou dizendo de interpretações, porque nós temos que interpretar todos da mesma maneira a palavra. Se algum texto não é claro, se Deus não trouxe a revelação de determinado texto, a gente tem que, às vezes, evitar. Mas a igreja, quando conhece a palavra do Senhor, a igreja não se alimenta de qualquer tipo de comida.
Não é qualquer tipo de coisa que a igreja do Senhor vai se alimentar. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós temos o Espírito Santo de Deus. Ele diz mais assim no versículo 18: os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Irmãos, a Bíblia diz assim: não julgueis segundo a aparência. Às vezes o irmão fala assim: pastor, você não pode falar nada, porque a Bíblia diz para não julgar. A Bíblia não fala para não julgar, não. Segundo a aparência, a Bíblia fala, não julga segundo a aparência. De repente eu estou falando de alguém, se eu não conheço a vida dele, eu estou julgando. Aí é verdade, eu estou julgando segundo a aparência. Eu posso falar alguma coisa do Guilherme, eu não sei, eu estou julgando, eu não tenho certeza, aí sim eu estou julgando. Mas agora, se eu estou vendo a conduta de um determinado crente, um crente seja imoral, que não respeita o cônjuge, eu posso falar: esse indivíduo vai para o inferno. Se ele morreu, ele não respeitava na igreja, não respeitava a esposa dele, morreu, não teve, pastor, será que ele não arrependeu na última hora? Irmão, arrependimento não depende do homem, é de Deus. Aquele ladrão, ele se arrependeu naquele momento final, porque o Espírito de Deus tinha plano de salvação nele. Por isso que ele reconheceu, ele falou para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Lembra-te de mim. Porque o Espírito Santo de Deus operou na vida dele, senão não teria salvo. Aquele outro não teve o arrependimento, porque Deus não tinha o escolhido, irmão. Então, se eu vejo alguém que está na prática do pecado, nós temos que ajudar. E isso não é papel do Helder somente, não. Porque quando nós amamos uma a outra, a gente chega: irmão, ô irmão, cuidado com o seu caminho, toma cuidado. Nós somos sujeitos, todos nós somos sujeitos à queda, irmão. Todos nós somos sujeitos. Por isso nós temos que ajudar um ao outro, orar um pelo outro, orar a Deus: Senhor, ajuda, Senhor. Às vezes eu confesso para a igreja que às vezes eu sou muito duro, irmão. Eu confesso para a igreja que eu sou duro, mas Deus, Ele fala com a gente, aí eu abaixo a cabeça: ô Senhor, tenha misericórdia. Eu sei que a gente pede misericórdia para Deus, mas a misericórdia dEle nunca faltou, senão nós não estaríamos aqui, né? A gente não sei porquê: ô Senhor, tem misericórdia. Para que pedir misericórdia? A misericórdia dEle é presente. Mas Ele diz algo assim interessante, irmão, que Ele fala assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo, irmãos, é você orar em línguas e orar no entendimento, conforme está em 1 Coríntios capítulo 14. Se vocês olharem lá em 1 Coríntios capítulo 14, vai falar sobre isso. Nós devemos orar em línguas e devemos orar também no entendimento. A Bíblia diz que o homem só ora em línguas, ele não ora bem, porque ninguém ele não entende. Então ele ora em línguas, onde o Espírito dele fala com Deus, mas ele ora também no entendimento. Ele diz assim: conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Irmão, na caminhada, nós temos que estar um ajudando o outro. Ajudando o outro nessa caminhada. Às vezes eu falo para os irmãos que às vezes eu sou duro. Mas a Bíblia diz: apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. E se alguns, arrebatando-os do fogo, tendes dele misericórdia, com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Irmãos, às vezes entre nós, entre os vizinhos, pessoas indo para o inferno, pessoas no nosso serviço indo para o inferno, e nós não falamos de Jesus, e nós não anunciamos Jesus, nós negligenciamos. Ele diz assim, no versículo 24: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso,
Por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. É o que eu falei para a igreja. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Irmãos, o Senhor, eu creio que o Senhor guarda os escolhidos dele. Ele fala, o Espírito Santo de Deus fala. Lógico, eu posso rejeitar o chamado de Deus, mas ele fala constantemente. Às vezes o diabo coloca algo na tua frente para você cair, mas o Senhor, ele te dá o escape, ele te dá o livramento, irmão. Isso não é por nós, isso é Deus. É Deus nas nossas vidas, é Jesus. Por isso nós temos que ser fiel a esse Jesus, irmão. Temos que fazer a vontade dEle, fazer a vontade do Senhor. As pessoas acham que para agradar a Deus, tem que fazer isso, fazer aquilo. Ah, pastor, eu tenho que distribuir cesta básica, eu tenho que isso. Não, irmão, você tem que obedecer a palavra de Deus. Dentro daquilo que nós chamamos de obediência à palavra de Deus, está a bondade, a misericórdia, você ajudar o irmão, você orar pelo irmão, você cuidar. Isso faz parte da vida cristã. Mas a obediência, quando a gente coloca no coração, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Senhor Jesus, me ajuda a fazer a tua vontade, a abrir mão da minha vontade. Porque é exatamente isso que é ser cristão, irmão. Ser cristão é você abrir mão da tua vontade. A minha vontade não interessa. O que interessa é fazer a vontade de Jesus Cristo. Isso agrada a Deus. E é por isso que Deus opera na vida de determinadas pessoas de uma forma diferente. Porque os homens se propõem a fazer a vontade do Senhor. Como sempre, Judas se apresenta a Jesus. Veja só, no início ele fala assim, ó, servo, escravo de Jesus, irmão de Tiago. Ele poderia falar, Judas, irmão de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Mas ele se apresenta na condição de escravo. Escravo de Jesus. Ele é irmão carnal, irmão por parte de mãe, vamos dizer assim, nasceu do mesmo ventre. Ainda que Jesus não tivesse o mesmo DNA dele, mas nasceram do mesmo ventre. Mas ele se coloca como escravo, porque isso caracteriza a vida cristã. Quando nós compreendermos, irmão, que a vida cristã se marca pela escravidão voluntária, quando nós nos colocamos como servo de Jesus, como escravo de Jesus, importando que a vontade dele seja feita, aí você começa a ver na tua vida algo acontecer sobrenatural. Aí você começa a ver algo diferente na tua vida, irmão. Porque nada vai te abalar. Nada vai te abalar. Guerra, medo, tremores, doença, peste, nada te abala. Porque você começa a desenvolver uma confiança inabalável na pessoa de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus, ele começa a habitar em você, ele começa a fazer morada eterna em você, irmão. Por isso que algumas pessoas, a gente vê crentes de vários níveis, pessoas que não temem nada, pessoas que se entregaram inteiramente a Jesus, como eu sei, irmãos aqui, que se entregaram a Jesus, falou, minha vida hoje pertence a Jesus, nada me interessa mais. E aí você vê algumas coisas acontecerem na vida de determinadas pessoas, porque nós queremos a Jesus, nós queremos a Jesus. Essa foi uma carta de Judas para a igreja, irmão. Uma carta tão atual, né? Parece que foi escrita hoje, mas foi escrita há mais de 2000 anos, 2000 anos atrás, mais ou menos, há uns 1900 e poucos anos atrás. A carta para nós, para nos admoestar, nos aconselhar a permanecer na presença do Senhor. Amém? Eu vou orar, nós vamos participar da ceia do Senhor. Um dos momentos, eu sempre digo para a igreja, 5 coisas, à luz da palavra de Deus, pode fazer parte do culto ao Senhor. Tudo que não for essas 5 coisas é procedência do diabo. Isso à luz da palavra de Deus. Primeiro,
A igreja tem que ter palavra, tem que ter a pregação da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser pregada. Segundo, a igreja tem que ter oração, tem que ter oração. Terceiro, a igreja tem que ter louvores, tem louvores para engrandecer o nome do Senhor. A igreja tem que ter a ceia, tem que ter a ceia. Faz parte do culto a Deus, para os santos participarem. E a igreja tem que ter, pode ter também o dízimos e oferta, pode ter também. Isso é bíblico que nós estamos falando. São 5 coisas que pode acontecer dentro de um culto. Nada que acontece fora disso provém de Deus, não é bíblico, não tem na Bíblia. O Senhor, essa demonstração de Deus, do Espírito Santo de Deus para a igreja, através de Judas, essa demonstração não foi somente para os falsos profetas, mas para todos aqueles que seguiam os falsos profetas, que eram levados, porque gostavam de ouvir aquilo, eles se agradavam daquilo, aquilo mexia com eles. Então a demonstração, aquela advertência era para os falsos profetas e para os seguidores. Porque o fato de eu não conhecer a palavra de Deus, a Bíblia diz que isso não me fará de mim inocente. O fato de eu não conhecer a palavra de Deus, eu não serei inocente.